Olá, estamos começando mais um Ana Noronha Podcast. Eu sou a professora Yasmin Castro. E eu sou a Williane. E eu sou o aluno Júnior. E hoje nós estamos aqui com uma participação super especial. Estamos recebendo no nosso podcast Padre Jorge. Muito bem-vindo, Padre. É uma satisfação imensa ter o senhor aqui conosco, falar um pouco sobre fé, sobre a sua caminhada cristã e sobre como o senhor tem inspirado pessoas na nossa cidade. Gratidão, como já foi falado, né? Eu sou o Padre Jorge Luiz, resido aqui na paróquia de São Pedro de Parambu. Coisa boa. E vamos curtir esse episódio, né? E todos os outros que já estão disponíveis, não é, Williane? Sim, mas antes de começar o nosso episódio, se lembre de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e assinar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nosso Instagram também está recheado de novidades, certo? Onde você pode acompanhar o nosso dia a dia, as nossas gravações dos bastidores. Lembrando que lá no Instagram não são os episódios inteiros, certo? Para ter o episódio inteiro, Amazon Music, YouTube e Spotify. E vamos começar, Vamos iniciar, né? Com a primeira pergunta, é a descoberta da vocação, né, Padre? Como foi que o senhor descobriu a sua vocação? Quando foi que o senhor deu o seu sim? Bom, o sim, a vocação, é naquela dinâmica de um relacionamento íntimo com Jesus por meio da oração, por meio de um encontro pessoal. E aí a dinâmica do sim, ela faz parte de um chamado que é sobrenatural. O chamado é sempre de Deus, o chamado é sempre divino, mas a resposta, ela tem que ser sua, humana. É você que tem que dar esse sim, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é seus amigos, é você. E isso se dá no decorrer da sua caminhada, no decorrer do aprofundamento e da liberdade de amor para com o chamado de Deus. De maneira particular, eu gosto de falar que o chamado de Deus, ele entrou no meu coração a partir de uma experiência muito bonita. Já eu terminando ali o meu ensino médio na escola, algumas jovens me chamaram para fazer uma experiência de igreja. E eu, na minha adolescência, nunca fui de igreja, nunca fui desse negócio de oração, de fé, não tinha nenhuma relação com a igreja. Era um jovem, como qualquer outro jovem, que curte a sua vida. Mas aí essas meninas me chamaram para fazer uma experiência de chamado mês de maio, mês de Nossa Senhora. E eu nem sabia o que era mês de maio, não sabia nada disso. E falei, por que não ir? E a partir dessa experiência do mês de maio, dos novenários, né? E aí eu fui conhecendo um pouco a devoção mariana e fui me apaixonando por aquele ambiente religioso. E a partir daí fui procurando aprofundar e conhecer a minha fé. E a partir daí também fui me engajando na comunidade, procurando ser catequista, ser animador. Só que nessa experiência religiosa sempre havia algo latente no meu coração. Para mim não era bastante só ser catequista, ser animador, ser coordenador de grupo de jovem, de uma pastoral, de um movimento. Deus ainda me inquietava a entregar a minha vida por inteiro, porque para mim parecia que eu estava entregando minha vida pela metade. Então, a partir disso, eu fiz uma experiência vocacional na nossa diocese, e aí tive a ajuda das irmãs, das freiras, tive a ajuda do Padre Zacarias, que também nos ajuda e que me ajudou a clarear esse chamado de Deus, essa vontade de Deus, essa inspiração que Deus coloca no nosso coração. Como eu falava no início, o chamado é divino, é sobrenatural, mas eu, na minha humanidade, na minha existência humana, preciso dizer sim a esse chamado. E aí eu disse sim, e hoje eu estou aqui realizando com muito amor, com muita gratuidade, esse chamado e essa vocação que Deus me chamou. Nossa, Padre, que história bonita, porque às vezes a gente escuta a história de outros padres, né, que eles falam que desde criança eram envolvidos em igreja, sim, que gostavam de brincar de missa, de celebrar, e o senhor não, o senhor foi quebrou os padrões, né? Foi uma descoberta assim bem ao acaso, né? Na escola, né? Veio que o chamado veio da escola, as meninas chamadas foi direcionado, né, por alguém. Com certeza, e essa dinâmica se dá sempre na liberdade, né? Sempre no amor e na gratuidade, porque a vocação, seja a vocação de padre, seja a vocação matrimonial, a vocação de leigo, seja a vocação religiosa, sempre é na nossa liberdade. Então aí, na minha liberdade, fui entregando, fui aprofundando e, acima de tudo, tendo essa abertura para realmente escutar
o chamado e a vocação de Deus. E a partir disso você dá um sim honesto e sincero a Deus. Padre Jorge, existem muitas curiosidades sobre a Igreja Católica. O senhor poderia compartilhar alguma que acha interessante ou pouco conhecida? Bom, a nossa Igreja Católica, é interessante saber que nós se utilizamos de uma doutrina chamada tradição. A gente não só se baseia na Sagrada Escritura. Sagrada Escritura é a base da nossa fé, de todo o nosso processo catequético, mas existe uma coisinha chamada tradição apostólica, ou seja, aquilo que não foi escrito, mas foi transmitido de maneira oral, que não está na Sagrada Escritura. Por exemplo, se você procurar na Sagrada Escritura o relato de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, onde é que está isso? Não está na Sagrada Escritura. Então é a tradição oral da igreja, dos apóstolos, das primeiras comunidades cristãs, que nos dá esse testemunho para nós. O testemunho também de batizar as crianças. Onde é que começou? É a tradição dos apóstolos, tradição oral, que nos dá esse testemunho. Não está na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não vai dizer, tem que batizar as crianças nesse tempo, nessa época. Não, isso é uma tradição oral. Então, basicamente, a igreja ela tem a Sagrada Escritura e a tradição, né? Que é os ensinamentos do magistério da igreja. Uma outra curiosidade é que no início do desenvolvimento da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, não existia esse negócio de capítulo e versículo. Era o texto corrido. Não sabia. Era o texto corrido. Não existia esse negócio de capítulo e versículo. Só com o desenvolvimento científico, teológico, de alguns estudiosos, que eles vão fazer essa divisão para melhorar a compreensão do texto sagrado. Então, no começo, não existia essa questão de capítulo, versículo, e também essa questão da tradução da Sagrada Escritura também era muito dificultoso, porque aí tem uma questão linguística do original que requer muito tempo, que requer muito trabalho científico. Mas, graças a Deus, hoje nós temos aí a Sagrada Escritura nas mãos de todo o povo de Deus, né? Uma última curiosidade é que, pela ciência, se diz que o universo, a criação do universo, a criação do mundo, né, se possa assim dizer, teve aí uma história de um Big Bang. A igreja acredita nisso. Porém, a igreja acredita como sendo uma ação do Criador, como uma ação divina e não uma ação do acaso. Né? É isso que a igreja não acredita. Se você acredita nessa teoria, ok, tudo bem. Mas aí você tem que colocar essa dimensão sobrenatural do divino, do Criador. Aconteceu? Ok, tudo bem. Mas houve aí uma mão de Deus, houve aí uma ação divina. E aí a igreja realmente reconhece nessa dimensão, nessa afirmação dessa teoria. Okay? Padre, eu sou da biologia. E assim, o senhor falou nessa questão, existe até uma linha dentro da biologia que é a linha teísta, que é justamente isso que o senhor falou, que é você acreditar que o universo foi criado pela uma força divina que é Deus, mas que o universo ele não é uma coisa intacta, ela vai se modificando, ela vai tendo a evolução. E muita gente segue aquela história de dizer que religião e ciência não se misturam, não tem como você separar, né? A própria ciência ela já comprovou a existência de Deus, a própria fé. Então as pessoas aqui criam atritos desnecessários. Padre, o senhor falou aí sobre a questão dos livros e eu tenho uma curiosidade. Não, as pessoas falam, me desculpe se soar errado, digamos assim, mas a gente sempre tem aquela ideia de que a doutrina protestante, ela é uma doutrina muito rígida, né? Muito que cobra demais. E as pessoas acabam achando que a doutrina católica é uma coisa assim, mansa, é uma coisa assim do oba-oba. E muitas pessoas, né, assim como a nossa igreja, as pessoas permitem as pessoas frequentarem festas e tal, enfim. Mas muitas pessoas que até mesmo não têm uma orientação espiritual, porque vão a festas, bebem, dizem que são católicos.
Mas a gente sabe que na prática, né, a doutrina católica ela é uma doutrina muito rígida, muito rigorosa. Não pode ser comparado com o flamenguista, né? Que é as duas maiorias, católico e flamenguista. Pronto, né? Não pode. No Flamengo pode tudo, aqui não. E vindo dessa rigidez, chegou a minha curiosidade com relação aos livros, que é a questão dos livros apócrifos, não é isso? Sim. Que são os livros ocultos. Por que, padre, que tem esses livros que acaba que a Igreja Católica proíbe, enfim? Pronto. Da mesma forma que a igreja evangélica, protestante, outras linhas evangélicas têm a sua disciplina, a igreja católica também tem a sua disciplina. Se você leva a sério a sua fé, o seu compromisso cristão, não importa a denominação, precisa levar a sério, honestamente, aquilo que você professa, como sendo fé, como sendo moral da sua igreja. E a Igreja Católica também não difere da seriedade, da honestidade com que os seus devotos e fiéis deverão seguir. Agora, a Igreja ela trabalha nessa dinâmica da liberdade, do amor. Então, tem certas situações que já é próprio da consciência nossa, a gente já sabe, né? Então, isso a Igreja ela vai amadurecendo juntamente com a catequese, juntamente com a palavra de Deus, para que a pessoa clareia aquele mandamento, aquela moral. Agora, retomando essa sua fala dos livros apócrifos, é o seguinte, existem inúmeros livros apócrifos. Tem livros apócrifos de Segunda Carta de Pedro, não sei quantos livros de São João, né? De Judas também, de Maria Madalena também. Tem o Evangelho de Felipe, entendeu? Né? Tem tudo que você pode imaginar. Tem até um evangelho que fala da subida de Nossa Senhora ao céu. E a nossa igreja não reconhece esse evangelho. Embora seja uma igreja que tem uma devoção e professa a fé a Maria, com né? certeza, Mas por quê? Qual é a problemática? É porque existe ali muita fantasia. Existe muita fantasia. Por exemplo, uma das fantasias é assim. Tem um livro lá, não sei se é o de Tomé ou de Maria Madalena, que fala que quando Maria estava grávida, a primeira parteira que foi colocar a mão para pegar o menino, a mão secou e ela morreu, né? É umas coisas assim fantasiosas. Desculpa, eu ri. Não, mas é coisa hilariante mesmo, faz parte. Uma segunda outra... Me contém até, pra não rir. Uma segunda história também apócrifa que conta é que quando Jesus estava brincando, né, com os outros coleguinhas na rua, e aí uma mãe, que era vizinha de Maria, ficou com raiva do menino Jesus, porque deu um cascudo no filho dela, e foi brigar com Maria. Maria, teu filho está batendo aqui no meu filho. E aí Maria chega e fala, olha, deixa ele bater, porque ele vai ser o salvador, ele vai salvar seu filho. É umas histórias assim, meio boba, que não tem muita credibilidade de fé, né? Só pra gente finalizar. Aí teve também uma história que conta que Jesus, pequeno, né, encontrou um passarinho morto. E aí Jesus, com pena, com compaixão, pega aquele passarinhozinho, coloca na mão, fecha a mão, e daqui a pouco ele ressuscita aquele passarinho. E ele vai embora, né? Então, são assim, histórias, são fantasias, que muitas vezes não tem uma credibilidade ou moral, ou de fé, ou de devoção. Então, a igreja, ela fez essa compilação daquilo que chama livros inspirados, que são os livros canônicos, e os livros apócrifos, que são aqueles livros que não têm muita credibilidade para o desenvolvimento da fé cristã, sabendo e devemos observar que eles não estão totalmente errados, porque alguns estudiosos, alguns cientistas, teólogos, se utilizam também dos livros apócrifos para conhecer um pouco a história, conhecer um pouco daquela dinâmica daquele autor, né, na linha científica. Entendi. Padre, e já que a gente já está nessa linha assim, de curiosidade, eu acho que todo mundo tem curiosidade com relação a isso. Católicos, protestantes, umbandistas, enfim, Okay. todo mundo tem essa mundo curiosidade com relação ao matrimônio, né? Sim. Porque a gente sempre vê ali na Bíblia, né, a questão da passagem, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, serão um só, que crescei-vos e multiplicai-vos. E por que isso não acontece com os padres?
Ok. Na nossa dinâmica existencial como seres humanos, cada um tem um estilo de vida, né? E esse estilo de vida, ou esse projeto de vida que você escolhe, é um projeto muito pessoal, marcado pela liberdade e pelo amor. Ninguém se casa para ser infeliz, se casa para ser feliz. Ninguém se torna padre para ser infeliz, é para ser feliz também. Ninguém se torna um religioso, uma religiosa para ser infeliz, é para ser feliz. Só que tanto no matrimônio como na vida celibatária, que é a nossa vida de padre, exige as suas consequências, né? Na vida matrimonial existe a sua consequência de fidelidade a uma única pessoa, a um único companheiro, a uma única companheira. Na minha vida de padre, a exigência é o quê? Também ter uma exigência de fidelidade a uma única pessoa, Jesus de Nazaré. E isso se faz na liberdade e no amor. Então, é uma liberdade minha que eu disse sim para esse estilo de vida, para esse projeto de vida, entendeu? Entendi. Casado com a igreja, né? A noiva de Cristo. Muito bem. E Padre Jorge, como é o cotidiano do senhor como padre? O senhor acorda meia-noite, parece? 3 horas. Muito bem. Ou então 4 horas com o Frei Gilson. A dinâmica da nossa vida diária, ela é marcada primeiramente com a oração, né? De manhã, aqui na casa paroquial de Parambu, sou eu e outro companheiro, né, que é o Padre Reginaldo. Então, toda manhã, todo dia, todo santo dia, a nossa primeira atividade é a oração. Isso é uma marca e é algo que a gente não pode abrir na nossa vida como padre, né, que é a oração. Então, o primeiro momento é a oração. A vida cristã, né? Também, demais. A vida cristã, muito mais, né? Então, como dever cristão, a oração é fundamental. Terminando a oração, a gente vai para o café da manhã. Depois a gente vai para aquilo que é o trabalho paroquial, seja da secretaria, seja um trabalho pastoral, seja articular algum movimento, alguma pastoral, algum movimento, seja preparar alguma palestra, seja um atendimento do sacramento da confissão e durante a noite tem aquelas atividades que já é corriqueira, né? Celebração da Santa Missa, um momento formativo, alguma reunião. Entre outras palavras, a vida do padre não para. Sempre a gente está em movimento, sempre a gente está produzindo, sempre a gente está no chão da missão, na ativa, né? Então é algo assim que é bem corriqueiro na nossa vida, né? É muita ovelha para cuidar, né, padre? São 72 comunidades aqui, tá? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, não, mas é muito bom ser padre, que padre só celebra a missa. Oh, meu Deus. Pois mas isso realmente é verdade, assim, no sentido de que quando uma pessoa dá uma afirmação assim, a vida de padre é ótima, é maravilhosa. Eu concordo no sentido que você só está olhando o padre na hora da missa. Aí você não está no dia a dia do padre, você não está na correria, você não está naqueles afazeres, porque muitas vezes, e obviamente a maioria do nosso povo só conhece o padre na hora da missa. Pronto, terminou a missa, então é vida feliz. Que o padre vai para casa feliz. Pois né? Mas faz parte da dinâmica, né? O nosso antigo pároco, o Padre Márcio, ele dizia que a pessoa, um padre que comanda uma igreja, ele está preparado para tudo, inclusive para uma guerra. Porque ele disse que além do que as pessoas veem, né? Porque o padre ele tem a atividade evangelizadora, né? De evangelizar, de espiritualizar, de fortalecer na fé. E ele também tem aquele trabalho comunitário. Né, Padre Jorge? Tem principalmente a nossa igreja, que é voltada para a comunidade, né? Nossa linha cristã é voltada para os serviços comunitários, para o atendimento ao próximo, para os mais marginalizados. Então, eu acredito que isso demanda não só tempo, como demanda também uma espiritualidade muito grande, né, Padre? Sim, com certeza. Mas é o dia a dia, né? E falando do dia a dia do senhor, nesse tempo, o senhor está há quanto tempo aqui, Padre? Já estou no terceiro ano que estou aqui. Né? Terceiro ano. Nesses 3 anos que o senhor está, o que foi que o senhor considerou que foi mais desafiador do senhor vivenciar? Bom, eu penso que, para mim, sempre em qualquer ambiente, sempre em qualquer etapa nova, é
criar novas amizades, né? Para mim é um pouco assim dificultoso, porque é a partir do laço da amizade que você vai criando também confiança, vai criando companheirismo, vai criando também outros elementos que ajuda a você a rezar na sua vida, mas também ajuda a você a realizar bem a sua missão, com gratuidade e com amor. Então, eu penso que no primeiro momento foi esse elemento mesmo de criar amizade, né? E graças a Deus hoje eu comprovo que aqui a paróquia de Parambu tem um coração assim muito grande para acolher os padres que vêm, né? É uma característica muito da nossa cidade, as pessoas são bastante acolhedoras, né? Então, acho que o senhor caiu numa boa comunidade. Padre Jorge, todos nós sabemos que nós, da jovens, da juventude de hoje em dia, é um pouco difícil de lidar. Então, eu queria saber se o senhor tem algum conselho para a juventude de hoje em dia. Como eles podem encontrar propósito e felicidades nos dias atuais? Bom, é uma pergunta muito desafiadora, né? Porque eu me considero ainda jovem, né? Não pela idade, né? Mas pela fisionomia, né? Sim. Mas dizer assim que nessa idade que você se encontra é uma idade de conhecer a si mesmo, seus limites, até onde você consegue ir, conhecer seus sonhos, seus projetos e, acima de tudo, não ter medo de se lançar, não ter medo de enfrentar essa vida mesmo que está aí. Ela está aí para ser enfrentada. E na experiência de vocês, acima de tudo, ter fé. Fé em Deus, fé em si mesmo e continuar esse processo de amadurecimento com muita responsabilidade, com muita tranquilidade no coração. Vai ter lágrima? Muita. Sim. Vão lhe machucar? Demais. Vai ter decepção? É só o que tem todo esse dia, né? Mas qual é a beleza de nós seres humanos? Que a gente tem a graça de Deus de se recriar, de renovar, de dar uma nova perspectiva diante daquela realidade que um dia me machucou, que me decepcionou, que me fez colocar no chão. Então essa é a graça de Deus, de eu sempre fazer uma reciclagem da minha vida, da minha história e continuar. A famosa resiliência. Corretíssimo. Corretíssimo, é isso, entendeu? Essa é a dinâmica. E acima de tudo, olhando de maneira particular para a dimensão religiosa, juventude, não tenham medo de gastar a vida de vocês, o tempo de vocês, nas coisas de Deus. Não tenham medo de gastar os sonhos, os projetos de vocês no coração de Jesus. Claro que existem outras realidades, mas essa realidade em si é ela que nos traz uma felicidade duradoura, uma felicidade que realmente nos dá uma plenitude de viver uma vida real e concreta no aqui e agora. É verdade. O Juninho tinha uma curiosidade. Ela não é bem minha, é da Ana Clara. Eu não assumo a culpa de não saber. Ana Clara queria saber por que que duas pessoas que não são Sim. casadas, por que elas não podem comungar, não podem receber a hóstia, pra saber. Casadas no religioso. No religioso. Que não são casados no religioso, né? Bom, eu vou partir do pressuposto de que toda religião, independentemente da nossa religião católica, tem seus princípios. Por exemplo, na religião protestante, evangélica, tem um princípio de quê? Para você participar da ceia sagrada, você tem que casar. Você tem que fazer um processo catequético, claro que não é essa palavra que se utiliza, né? Mas um processo dominical de profissão de fé, se não me engano. alguma coisa assim, né? Eu não tenho muita lembrança, que já faz um tempo. Algumas até não precisam nem você ser casado. Você sendo solteiro, mas você faz na profissão Isso, de fé, tem né? que ter todo um como processo. Se fosse a nossa catequese, Isso, como se fosse a nossa catequese. Espaço, né? Isso, Só para dizer o seguinte, que lá também tem essa regra, não é assim. E na nossa fé católica, nós temos um princípio de que deve-se valorizar na vida do casal a dimensão sacramental, que é o matrimônio religioso.
E aqui a igreja, de maneira pedagógica, ela faz o quê? Bom, se você não está com esse sacramento matrimonial religioso, então de maneira pedagógica você não poderia participar da ceia do Senhor. E aí a igreja lhe convida a você amadurecer junto com o seu companheiro, junto com a sua companheira, essa permanência em receber o sacramento do matrimônio, que é algo muito belo e que é uma graça de Deus. Então, se aquela pessoa já tem aí, vamos supor que ela já tem uns 40 anos, 80 anos que está junto, por que não casar no religioso? Ah, mas padre, aqui está muito gostoso, aqui está bom. Eu digo para você, será muito melhor ainda. Com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com o Espírito Santo abençoando a vida do seu companheiro, da sua companheira. Não existe nenhum bicho de 7 cabeças no sacramento do matrimônio. É a graça de Deus, é o amor de Deus. Ou seja, é a bênção de Deus sobre o casal. Ponto final. É só isso. A maneira de aproximar o casal a Deus, né? Fazer de Deus o centro daquela relação. Porque o casamento é uma união de 3 pessoas, o homem, a mulher e Deus, né? Exatamente. Padre, e assim, a gente está num período de dezembro, né? Um período que tem várias festividades. Tivemos aí Nossa Senhora da Conceição, no Cococi, e em outras comunidades. Estamos tendo aí Santa Luzia, aqui no bairro Beleza. E é um mês bem agitado. Sim. Mas nós também temos o mês de junho, né, que é dedicado ao nosso padroeiro São Pedro. E o que é mais desafiador, o mês de junho ou o mês de dezembro? Porque a gente sabe que tem, além das festividades da igreja, ainda tem muitos batizados, Sim. muitos casamentos. Verdade. Chegar aquele dia que o padre deita e, meu Deus, já é hora de levantar. Pois ambas as situações têm os seus desafios, né? Mas aí a gente sempre confia na graça de Deus também, a gente deposita muita confiança nas nossas comunidades, nos nossos animadores, que são homens e mulheres de fé que estão ali para colaborar na gratuidade, no amor. E é isso que também nos dá muita esperança, que nos dá também força para realmente continuar a nossa missão na comunidade. Muito bem. E assim, falando em animadores, aqui o senhor viu que nós trouxemos o seu Nicolau para fazer parte aqui do nosso episódio, né? Ok. Para já a conversa está muito boa, maravilhosa. Estamos aprendendo muitas coisas também. Mas queremos agradecer a participação do senhor hoje, por compartilhar a sua experiência e sabedoria conosco. Foi uma conversa muito, como é que eu posso falar? Enriquecedora. Muito enriquecedora. Esclarecedora. Sim. E é isso, padre. A gente agradece a disponibilidade do senhor de estar aqui conosco, gravando esse podcast, né? Sim, esse produto educacional idealizado pelo aquele gigante bem ali, né? Executado aqui por nós da escola, juntamente com os alunos. E é uma honra ter o senhor aqui conosco, levando essa palavras, esses esclarecimentos. E o senhor, que é um padre muito jovem, né, aqui na nossa comunidade, mas que o senhor consegue transmitir muita espiritualidade, o senhor consegue dar aquela concentração durante a missa, o senhor consegue nos aproximar mais daquela palavra naquele momento. Sou suspeita, porque não que eu esteja na frente do senhor, mas eu adoro a homilia do senhor também. Nossa. Muito boa. E que eu acho que a nossa paróquia ela ganhou muito com o padre Reginaldo, com o senhor aqui no comando também. E muito obrigada e fique à vontade aqui nos nossos microfones. Ok, só agradecer o convite e louvar a Deus por essa iniciativa de vocês, né? Colocar esses jovens nessa atividade e não deixe de ser também uma experiência de sentido da vida para eles, né? Para o futuro. Então, agradecer, louvar a Deus por esse empenho, por esse trabalho e gratidão a cada um de vocês. Juninho, tem alguma coisa a nos falar? Só agradecer mesmo, padre, porque desde o início eu sempre pensei nele e é isso, ele está aqui e só
pedir a bênção mesmo. Final. Juninho é o padre da nossa escola, padre. Sim, Conhecidíssimo. Ele é mais conhecido como padre do que por Juninho. Ok. E é isso, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um episódio. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês possam ter se encontrado um pouco na história da Igreja Católica, juntamente com o Padre Jorge. E temos vários outros episódios disponíveis no Amazon Music, no Spotify e no YouTube. Também estamos disponíveis nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e agora no TikTok, onde você pode acompanhar os cortes das nossas gravações, os bastidores. Lembrando que lá não são os episódios inteiros, tá? Lá só são cortes para você despertar aquela curiosidade, correr, ativar suas notificações e nos acompanhar. Então, também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o seu sininho, dar seu like se você tiver gostado, compartilha no grupo de família, de amigos, naquele grupinho de fofoca que você tem com suas amigas, para as pessoas conhecerem mais um pouco sobre a Igreja Católica. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau!